No futebol não acontece nada de extraordinário, diria uma pessoa comum, mas o futebol é uma arte que às vezes surpreende com sua singularidade. É o que eu digo a vocês. E neste vídeo vou contar sobre momentos raríssimos no futebol, que podem acontecer com uma probabilidade quase nula, desde gols inexplicáveis até situações verdadeiramente extraordinárias, coisas que eu mesmo nunca vi durante uma partida. Desejo um bom vídeo a todos, vamos lá! Afinal, dá pra rasgar a rede do gol? Em tese, sim. Mas primeiro você teria que virar o Hulk capaz de derrubar até o goleiro com um chute e depois estourar a rede com a ajuda do próprio goleiro. Mas a verdade é que isso já aconteceu em um jogo real. No campeonato romeno, um jogador tentou cabecear, mas não alcançou a bola e foi direto na rede do gol. A tensão nos fios não aguentou, e a rede literalmente arrebentou no canto superior esquerdo. Os jogadores não tiveram escolha a não ser consertar o buraco por conta própria, usando algo que parecia fita adesiva ou fita isolante. Aliás, se olharmos de perto, dá pra ver que a rede já estava meio presa com fita antes disso. 3 minutos depois, conseguiram resolver o problema e o jogo continuou. E vamos para a partida entre Grécia e Suécia. Você pode até ter pensado que o lance envolve o Ibrahimovic. De fato, naquele jogo, o Ibra marcou um golaço contra a seleção da Grécia. Uma verdadeira pintura. Mas o que vamos ver é um lance que aconteceu 5 minutos depois do gol de Zlatan. A Suécia estava no ataque. O goleiro defende um cara a cara e no rebote a bola vai parar na arquibancada. Ou pelo menos é isso que parece neste frame. Parecia que o lance tinha terminado, mas não. A bola quica a 1 metro do gol e aí começa uma confusão. Um jogador cai, outro tenta afastar, um terceiro tenta finalizar e no fim das contas a bola acaba no fundo da rede grega. Se olharmos com atenção, dá pra ver que a bola rebate nas costas de um zagueiro, acerta o joelho de Peter Hanson e outro defensor chuta de volta nele mesmo. E Hanson, mal conseguindo se manter em pé, empurra a bola para o gol. O resultado? Um lance digno de simuladores de futebol. Vamos em frente. Primeiro convido você a assistir a isso com seus próprios olhos. Нет вне игры. Но тут, конечно... Se você não entende muito de futebol, talvez pense que é uma brincadeira ou tem algo de errado ali. Mas não é nada disso. Os jogadores do Basel estavam tentando aplicar uma simples armadilha de impedimento. Correr todos juntos para o meio de campo antes da cobrança de falta, pegando os atacantes do Schalke desprevenidos, o que resultaria em impedimento. O que aconteceu, vocês viram? Será que os jogadores do Basel fizeram tudo errado e a jogada falhou? Claro que não. Eles executaram tudo perfeitamente. O problema, ao que tudo indica, foi o árbitro com problemas de visão que não viu que havia 4 jogadores do Schalke em posição de impedimento. Como isso aconteceu? Um mistério. Porque mesmo sem replay está tudo bem claro. E sim, o gol foi validado. E o Schalke venceu aquele jogo por 2-0. O segundo gol foi marcado por Joel Matip. Justamente o mesmo do impedimento de quilômetros. E agora Zlatan. A bola vem em sua direção e ele está de costas para o gol. Qualquer outro jogador dominaria no peito ou tentaria um cabeceio. Mas o que fez Ibrahimovic? Simplesmente fantástico. Ele tomou a decisão mais inesperada naquela situação difícil e com um movimento estilo Kung Fu, marcou um gol absurdo. E esse foi o gol de número 500 da carreira profissional de Zlatan. Naquele momento, apenas 2 jogadores em atividade tinham mais gols. Messi e Cristiano Ronaldo, é claro. Zlatan, do seu jeito extravagante, comentou assim sobre o feito. Parabéns ao Toronto porque tiveram a sorte de ver meu 500º gol. Eu já marquei mais gols do que esses caras têm de jogos. Acho que eles nunca mais vão esquecer. Agora olhem só essa obra-prima em cobrança de falta. O jogador do Hammarby, Kennedy Bakircioglu, marcou um golaço digno de aplausos. O gol por si só já foi espetacular, mas não foi nem de longe o mais legal que aconteceu ali. O melhor veio logo depois. Kennedy saiu correndo para comemorar e nesse momento um copo de plástico, provavelmente com cerveja, foi arremessado da arquibancada. Primeiro ele conseguiu pegar o copo no ar, o que já é fora do comum, e segundo, simplesmente tomou um gole da cerveja até o final. Depois jogou o copo de volta para a arquibancada e caiu nos braços da torcida. Se não existe comemoração perfeita para um gol, então o que foi isso? Provavelmente Jack Grealish derramou uma lágrima masculina ao ver essa cena. Embora o próprio Grealish tenha vivido algo parecido, só que ele nem tinha feito o gol, só pegou um copo vazio do chão mesmo. Você sabia que um jogador de linha não pode marcar um gol contra em uma cobrança de lateral? Essas são as regras. Mas agora vou mostrar um lance raro envolvendo o goleiro Ron Robert Ziller. Borna Souza foi cobrar um lateral e jogou a bola para Ziller, que estava ajustando os meiões e nem prestando atenção. Quando viu a bola vindo, correu para ela. Mas isso só piorou tudo. A bola bateu em sua perna, desviou levemente e rolou direto para dentro do gol do Stuttgart. Aqui a solução era simples. Quando você sabe que não vai conseguir salvar a bola, o melhor é não encostar nela. Se o goleiro não toca, o gol não vale.
e a jogada termina em escanteio para o adversário. Mas Ziller, com um movimento desnecessário, acabou entregando o gol. Resumindo, ele prejudicou a si mesmo, ao colega e ao time. O tic-tac do Barcelona era único, mas e o do Arsenal? Contra o Sunderland, os Gunners criaram uma combinação incrível e marcaram um gol do nada. Bastaram 5 toques, todos de primeira, o que já é impressionante porque fazer isso em treino é uma coisa. Agora conseguir essa troca de passes sob pressão de verdadeiros defensores é outro nível. Em geral, acabou sendo um gol de combinação muito louco com uma ótima finalização de Rosicky. Agora é a vez de Riyad Mahrez. No jogo contra o que viria a ser seu futuro clube, o argelino teve a chance de cobrar um pênalti. Mahrez correu e bateu tranquilamente, colocando a bola no canto esquerdo do gol do Manchester City. Mas algo estava errado. O árbitro apitou e anulou o gol. Acontece que Mahrez escorregou no momento do chute e sem querer tocou com a perna de apoio na bola antes da finalização. Pelas regras da FIFA, o batedor não pode tocar na bola 2 vezes consecutivas a menos que outro jogador toque nela primeiro. Por isso o gol foi corretamente anulado, e ele nem pôde repetir a cobrança. Isso é algo raríssimo, porque se um jogador escorrega normalmente nem acerta o gol. Mas sabe o que é mais curioso? 2 dias antes, algo muito parecido aconteceu no clássico madrilenho pela Liga dos Campeões. Antoine Griezmann cobrou um pênalti contra o Real Madrid e escorregou tocando na bola com a perna de apoio. Exatamente a mesma infração. Mas sabe o que aconteceu? O gol foi validado mesmo com um erro claro. Essa é a grande questão. 2 situações idênticas. 2 decisões diferentes. Clássico da arbitragem. Gols nos acréscimos sempre emocionam, mas poucos se comparam, em espetáculo, ao gol de Mateu Coronel. 94 minutos, placar em 0-0. O argentino recebe a bola depois de um chutão do companheiro, domina com um único toque e em seguida faz algo sobrenatural. Ele chuta de quase 70 metros e o goleiro que estava adiantado jamais imaginaria que alguém ousaria um chute daqueles. Mas Coronel ousou. E a bola morreu no fundo do gol nos segundos finais, garantindo a vitória mínima de sua equipe. Imagine a explosão da torcida e da equipe. Gol aos 94, e que gol! É por momentos assim que amamos esse esporte. Agora vamos para Cristiano Ronaldo, que uma vez rasgou a rede com um chute. Foi em 2011 num amistoso entre o Real Madrid e o time mexicano Guadalajara. O lance mais curioso foi o pênalti cobrado por Cristiano. Aos 76 minutos, o português bateu com precisão no estilo bilhar, mandando a bola no canto oposto ao goleiro. Mas ao entrar no gol, a bola atravessou a rede e foi parar nas placas de publicidade. Cristiano e os outros jogadores nem notaram e seguiram normalmente, mas quem assistia pela TV viu tudo, e a cena foi no mínimo curiosa. E para fechar um lance extremamente raro no futebol. Em março de 2023, o Bayern visitava o Bayer Leverkusen. Os bávaros lideravam a partida por boa parte do tempo, mas vamos direto ao ponto alto. O jogador do Leverkusen, Amine Adli, aparentemente cavou um pênalti após o contato com o defensor. Foi uma queda bem teatral, e o árbitro achou o mesmo. Sem hesitar, ele mostrou o cartão amarelo por simulação ao francês. Mas na repetição ficou claramente visível que Pavard pisou no calcanhar de Adli. Ou seja, era pênalti. No fim das contas, o árbitro cancelou o cartão amarelo e marcou pênalti para o Bayer Leverkusen, que foi convertido por Palacios. E não parou por aí. 17 minutos depois, o Pamecano deu um carrinho no mesmo Adli. O árbitro, mais uma vez suspeitando de simulação, mostra outro cartão amarelo ao francês. Mas novamente o VAR entra em ação. O juiz revê o lance, confirma a falta de Upamecano e marca mais um pênalti contra o Bayern, além de cancelar pela segunda vez o cartão amarelo de Adli. Palacios bate novamente e converte. Esse segundo pênalti foi o gol da vitória naquela partida. Pare um instante e pense. Uma situação que poderia ter resultado em uma expulsão para Adli acabou se transformando em 2 pênaltis a favor do seu time. Algo assim eu sinceramente não lembro de ter visto antes. E sim, essa foi a última partida de Julian Nagelsmann como técnico do Bayern de Munique. Comecemos com um momento que provavelmente aconteceu pela primeira vez na história. Um amistoso entre as seleções femininas da Nova Zelândia e do ZUA
Parecia ser apenas mais um jogo comum, porém ele ganhou um toque de exclusividade graças à defensora da seleção da Nova Zelândia, Michaela Moore. Em apenas 36 minutos de jogo, ela marcou 3 gols, mas o problema foi que todos foram contra a sua própria equipe. O azar começou aos 5 minutos, quando ao tentar interceptar um cruzamento da esquerda, ela mandou a bola para o canto oposto do gol. 1 minuto depois, veio o segundo gol contra. A bola ricocheteou em sua cabeça após um ataque das americanas e foi parar na rede. Após o terceiro gol contra, o técnico optou por substituí-la antes mesmo do intervalo. Foi realmente uma conquista única. 3 gols contra, um de pé direito, um de cabeça e um de pé esquerdo. É difícil imaginar que alguém consiga superar ou sequer igualar esse feito. Vamos agora para um lance engraçado de lateral protagonizado pelos jogadores do Real Madrid em uma partida contra o Almeria. Fábio Coentrão e Rames Rodrigues receberam a bola ao mesmo tempo e em seguida realizaram uma cobrança lateral sincronizada. Não dá para entender como o colombiano não viu o português, mas a sincronia dos dois é hilária. Considerando essa perfeita coordenação, talvez ambos se dessem bem no nado sincronizado. No jogo da Copa Africana de Nações entre Senegal e Egito, houve um episódio inusitado envolvendo Mohamed Salah. Em determinado momento, o árbitro marcou uma falta interrompendo o ataque egípcio. Salah começou a discutir com o juiz, que inicialmente tentou acalmá-lo. Como o atacante continuava reclamando, o árbitro lhe entregou o apito e o cartão como se sugerisse que ele assumisse seu lugar. Salah se acalmou rapidamente e a discussão foi encerrada. Outro momento peculiar aconteceu antes da entrega do troféu ao Ajax, quando ele comemorava o título do campeonato holandês. O defensor Daley Blind, ao tocar o troféu, acabou deixando-o cair. A situação foi cômica, mas, felizmente, o prato de campeão não sofreu danos, e Blind, entre risos, colocou o troféu de volta no lugar. Seus companheiros de equipe, é claro, não perderam a chance de brincar com o ocorrido. Um incidente semelhante envolveu o Arsenal na conquista de sua 14ª FA Cup. Durante a cerimônia, Pierre-Emerick deixou o troféu cair, e a base da taça se desprendeu, fazendo com que ela se dividisse em 2 partes. Contudo, tudo terminou bem, e os jogadores continuaram a celebração. Já no caso do Zenit, a situação foi mais drástica. Os jogadores derrubaram o troféu logo após recebê-lo e a parte superior de cristal se quebrou. Mesmo assim, isso não impediu o time de continuar comemorando. Eles pegaram o troféu e continuaram. Este outro episódio surpreendeu o mundo inteiro. Em 2013, durante uma partida da Copa do Brasil, um jogador do Tupi chutou a bola em direção ao gol de perto, mas de repente um participante inusitado no jogo fez uma defesa além de reagir ao rebote logo em seguida. Foi descoberto que o salvador era o massagista do time da casa que havia ficado atrás do gol. Após o incidente, os jogadores do time adversário começaram a persegui-lo. Eles quase conseguiram alcançá-lo, mas ele conseguiu fugir para o túnel de acesso. O mais curioso é que o jogo terminou empatado em 2-2, o que eliminou o Tupi da competição devido à regra do gol fora de casa. Ou seja, se o massagista não tivesse entrado no gol e defendido a bola, o time da casa poderia ter perdido e não avançado para a próxima fase. Em uma partida da Championship, um dos momentos mais estúpidos envolveu um gandula. Durante um ataque dos visitantes, um segurança ou possivelmente um gandula simplesmente entrou em campo para retirar um objeto estranho do gramado. Tudo estaria bem se isso não tivesse ocorrido bem no meio de uma jogada ofensiva. Naturalmente, o árbitro foi obrigado a interromper imediatamente o jogo. Enquanto isso, o rapaz calmamente realizou sua tarefa e jogou o objeto para fora do campo. Em fevereiro de 2022, Christian Eriksen voltou a campo após o pesadelo que viveu durante a Eurocopa. Contudo, quero compartilhar um momento peculiar envolvendo Eriksen e Brandon Williams. Aos 39 minutos de jogo, Williams e Eriksen disputaram a posse de bola, o que levou o dinamarquês a derrubar Brandon no gramado. Williams, furioso, agarrou a camisa de Eriksen, mas ao perceber que era Christian, o jogador abriu um sorriso imediato e o abraçou. Agora o goleiro do Swansea, Andrew Fisher, pode ser considerado um dos goleiros mais sortudos do mundo. Os jogadores do Bristol City pressionaram intensamente o gol adversário e um atacante chutou de uma posição praticamente certeira. No entanto, a bola não entrou na rede, pois Fisher, sem nem perceber, encontrou a bola em suas mãos. Nos replays, a cena parece extremamente cômica, mas ainda mais divertida foi a reação de Fisher, ou melhor, a ausência dela. Parecia que algo assim já era rotina para ele. Um gol espetacular foi marcado em dezembro de 2001 pelos jogadores do FC Copenhagen da Dinamarca. Após um lançamento do goleiro, os jogadores do time da casa mantiveram a bola no ar, trocando passes de cabeça em forma de triângulo. Em seguida, a bola chegou até Peter Moller, que com um chute potente balançou as redes.
O gol foi incrível, mas o mais surpreendente é que o autor da jogada é canhoto, o que torna o momento ainda mais impressionante. Em 2022, durante uma partida entre Everton e Newcastle, aconteceu um episódio extremamente raro. Claro, torcedores invadindo o campo não é novidade no futebol, mas este fã fez algo completamente incomum. O rapaz entrou em campo e, de forma proposital, se algemou a uma das traves prendendo um cadeado ao redor do pescoço. Ele vestia uma camiseta laranja com a frase: "Apenas parem o petróleo" ou "Chega de petróleo". Os seguranças demoraram bastante para conseguir retirar o cadeado do pescoço do ativista e, no fim, tiveram que usar ferramentas. Após 7 minutos, eles finalmente o libertaram, e as equipes terminaram a partida com 14 minutos de acréscimos, incluindo o gol crucial de Alex Iwobi aos 99 minutos. Em jogo de Champions, o Chelsea venceu o Lille graças aos gols de Kai Havertz após cobrança de escanteio e de Christian Pulisic. Porém, o que mais foi comentado após o jogo não foram os gols, mas um momento inusitado com o técnico Thomas Tuchel. Em um dos lances, Tuchel gritou tão intensamente com os jogadores que acabou deixando sua goma de mascar cair da boca. Tuchel tentou pegar a goma de mascar, mas acabou deixando-a cair no gramado. Em 2009, o técnico do Arsenal, Arsène Wenger, teve que assistir ao resto de uma partida das arquibancadas bem no meio dos torcedores. O treinador francês ficou extremamente insatisfeito com a anulação de um gol de sua equipe e disse algo ao assistente do árbitro, que então reportou as palavras ao juiz principal, Mike Dean. Após ouvir a reclamação pelo seu colega Dean, apontou para as arquibancadas indicando que Wenger deveria sair de campo. Em tom sarcástico, Wenger foi exatamente para o lugar que Dean havia indicado. Curiosamente, os torcedores do Manchester United ficaram muito animados com a presença do treinador em meio a eles. Falando em reações da torcida, muitos devem se lembrar do período em que os fãs do Real Madrid vaiavam Cristiano Ronaldo. Algo semelhante aconteceu com Lionel Messi, algo inédito em sua carreira. Após a eliminação do PSG na Liga dos Campeões, os torcedores do clube começaram a vaiar Messi devido à sua atuação abaixo do esperado contra o Real Madrid. Cada vez que ele tocava na bola, era recebido com um estrondoso coro de vaias, além de insultos e gestos ofensivos vindos das arquibancadas. Escutem esses pequenos fragmentos. Isso era algo completamente incomum para Messi, cuja autoridade e status eram inquestionáveis no Barcelona. Certamente foi uma situação única e nunca antes vista. Outro episódio curioso envolveu um jogador que parecia ter confundido os esportes. Talvez ele sonhasse em ser um profissional de freestyle ou estivesse misturando futebol profissional com futebol de rua. Seus dribles extravagantes no centro do campo apenas deixaram os adversários confusos sem contribuir de fato para a partida. Tenho certeza que muitos lembram das diferentes e ousadas mudanças de visual de Paul Pogba. Em 2018, ele chegou a trocar de penteado 6 vezes em uma única temporada. Os torcedores do Manchester United já estavam acostumados ao estilo extravagante do jogador, mas no dia 12 de março, o francês surpreendeu a todos. Durante a partida entre Manchester United e Tottenham, Pogba apareceu completamente careca, algo que ninguém esperava. Era difícil acreditar que, por um tempo, sua cabeça não exibiria frases, estrelas, símbolos ou listras criativas. E neste momento, a sorte claramente estava ao lado da equipe defensora. Apenas olhem para isso. Em outra ocasião, durante um passeio da seleção portuguesa antes de um jogo da fase de grupos da Eurocopa, um jornalista de um jornal local se aproximou de Cristiano Ronaldo, algo que era proibido. Ele fez uma pergunta sobre a partida, o que irritou profundamente o jogador. Ronaldo arrancou o microfone da mão do repórter e jogou-o em um lago. Descobriu-se que Ronaldo havia vetado qualquer interação com aquele jornal, que frequentemente publicava matérias sobre sua vida pessoal. Curiosamente, graças ao trabalho de mergulhadores, o microfone foi recuperado do fundo do lago e posteriormente leiloado. Este lance ocorreu durante a cobrança de uma falta em uma partida de uma das divisões inferiores do Brasil. Para executar tão mal uma falta, é preciso muito esforço. 3 jogadores se prepararam meticulosamente para a cobrança, posicionados a 25 metros do gol. 2 deles bloquearam a visão do goleiro e da barreira, enquanto o terceiro começou a correr para chutar, mas simplesmente passou direto pela bola. Não sei se foi de propósito ou não. Em seguida houve uma tentativa mais convencional, mas o chute foi feito por outro jogador. Veja você mesmo onde a bola foi parar. Se você estiver comendo agora, sugiro que faça uma pausa por alguns minutos.
Aos 80 minutos do confronto entre Arsenal e Manchester United, Sead Kolasinac caiu no gramado após uma falta de Fred. O bósnio se recuperou, mas de repente abaixou a cabeça e os telespectadores notaram que ele vomitou diretamente no campo. Isso pode ter ocorrido devido à queda, mas em partidas de alta intensidade, o sistema vestibular às vezes não suporta a pressão. Algo semelhante já havia acontecido várias vezes com Lionel Messi. De acordo com o próprio argentino, tudo começou em 2013. Ele frequentemente vomitava durante os treinos, partidas e até mesmo em casa. Fiz milhares de testes, mas ainda não sei o motivo disso, afirmou Messi. Anos depois, ele revelou que naquela época consumia diariamente refrigerantes, chocolate, pizza e biscoitos. Até os fãs perceberam a mudança drástica no peso do jogador. Por exemplo, na final da Copa do Mundo de 2014, foi possível ver Messi quase vomitando durante o jogo. Como resultado, ele decidiu buscar ajuda na Itália consultando o nutricionista Giuliano Poser, que já tinha experiência com jogadores profissionais. O médico impôs uma dieta rígida proibindo pão branco, carne bovina, laticínios, massas, açúcar, refrigerantes, álcool e ovos. O trabalho com Poser trouxe a Léo resultados impressionantes. Messi perdeu 3 quilos, o que é um feito incrível para alguém de sua estatura. Ele marcou 17 gols a mais do que na temporada anterior, não sofreu nenhuma lesão e conquistou todos os troféus possíveis com o time. Além disso, os episódios de vômito praticamente desapareceram. O sucesso do tratamento atraiu outros jogadores argentinos, e não é difícil adivinhar que um deles foi Gonzalo Higuaín. Também buscaram a ajuda do especialista Paulo Dybala e Sérgio Agüero durante suas recuperações de lesões. Talvez o jeito mais inusitado de cobrar uma falta tenha sido apresentado pelos jogadores do Borussia Dortmund e depois pelo Napoli. Vamos primeiro aos pioneiros. Marco Reus e Rafael Guerreiro trocaram algumas palavras antes da cobrança. Depois o português levantou os 2 braços e passou correndo pela bola enquanto Reus permaneceu parado. Agora toda a atenção em Guerreiro. Ele se aproximou tranquilamente da bola, deu um pique repentino e fez um cruzamento na área. Paco Alcácer chegou primeiro e cabeceou direto pro gol. Uma jogada realmente genial, mas muitos disseram que foi sorte e que uma jogada assim não funcionaria 2 vezes. Vamos à Itália. Você provavelmente notou que essa jogada do Napoli é muito parecida com a do Dortmund. E o mais impressionante é que funcionou para os dois. E a segunda jogada genial de falta nos leva até a Inglaterra em uma partida da Championship entre Nottingham Forest e Bristol City. Antes do apito do árbitro, já dava para ver uma cena incomum e não estava claro o que os jogadores estavam planejando. O primeiro jogador rolou a bola para Ben Osborne, que então deu um leve toque para cima e mandou um chute direto ao gol adversário. Um golaço, o goleiro visitante nem tentou pular na bola. E não era para menos. Além de não esperar uma jogada daquela, a bola foi praticamente no ângulo. Em 2014, o Bayern visitou o Zenit, e foi nesse jogo que brilhou um sul-coreano ainda pouco conhecido na época, Heung-min Son. E o primeiro gol dos farmacêuticos foi uma beleza. Chutar daquela distância talvez não fosse a melhor opção, por isso, o jogador do Bayern rolou a bola rasteira para a área. O companheiro, no primeiro toque, ajeitou para Son, que acertou um belo chute colocado mandando a bola na rede e chocando o estádio Petrovski. Já no jogo entre Palermo e Parma, saiu um gol que foi eleito o mais bonito da temporada 2012-2013. Jaime rolou para Álvaro, que parou a bola, e o chileno imediatamente lançou na esquerda. Lá estava Máximo Gobbi, que de primeira e a 18 metros do gol, acertou um chute fortíssimo, mandando a bola no ângulo do gol do Palermo. Claramente um verdadeiro golaço, além da bela jogada ensaiada, o chute de Gobbi merece destaque. Ele bateu com o lado externo do pé, fazendo a bola seguir uma trajetória inacreditável e sem chance nenhuma para o goleiro. Os jogadores do Bayern de Munique já mostraram várias jogadas ensaiadas em cobranças de falta, mas talvez a mais marcante tenha sido em um jogo da Champions League contra o Estrela Vermelha. Essa cobrança foi simples em essência, mas linda na prática. Thiago Alcântara olhou em volta como se procurasse alguém e de repente deu um toquezinho por cima da barreira. Thomas Miller apareceu em velocidade e finalizou de primeira. Tudo que é genial é simples. Essa cobrança define isso perfeitamente. E pelo rosto de Kimmich na comemoração, parece que até ele não entendeu muito bem o que os colegas acabaram de fazer.
Talvez a cobrança de falta mais única e difícil de executar tenha sido feita pelos jogadores do Hertha Berlim em 97, e foi algo realmente de outro mundo. Passe, uma cavadinha na área e mais um passe encontrando Michael Pritz, que finalizou com força da marca do pênalti contra o Borussia Mönchengladbach. Uma ideia surpreendente com execução perfeita é o tipo de jogada quase impossível de repetir em uma partida real. E reparem, todos os jogadores, sem exceção, tocaram na bola de primeira. Isso torna essa cobrança ainda mais especial e incomparável. Os jogadores da Juventus em 2020 também mostraram uma forma inusitada de cobrar uma falta. Miralem Pjanic deu toda a impressão de que cruzaria na área, mas em vez disso deu um passe perfeito para Cristiano Ronaldo. Tudo o que restava ao CR7 era concluir a jogada com um gol, e ele fez isso com um chute fortíssimo no canto inferior do gol da Sampdoria. Ficou evidente que a jogada era ensaiada, pois Cristiano arrancou assim que o bósnio fez o movimento em direção à bola. Eu já falei sobre uma cobrança de falta de Ronaldinho, e foi aquela famosa jogada em que o brasileiro rolou a bola por baixo da barreira do Werder Bremen e marcou um golaço. Foi graças ao R10 que esse truque ficou popular. E agora vou mostrar mais alguns exemplos dessa mesma jogada. O primeiro é Philippe Coutinho, que em um jogo contra o West Ham, bateu rasteiro com precisão e acabou balançando a rede. O segundo, claro, é Cristiano Ronaldo e seu gol contra o Bayern de Munique. De todos os jogadores, você não esperaria isso do CR7. Por isso mesmo, só restou a Neuer assistir a bola entrar no gol. Kevin De Bruyne também usou essa técnica. Contra o Cardiff, bateu rasteiro como uma tacada de bilhar sem dar nenhuma chance ao goleiro. Lionel Messi fez o mesmo contra o Uruguai. O goleiro até tentou defender, mas a bola foi milimetricamente na bochecha da trave. Impossível de alcançar. E aqui temos uma versão aprimorada da jogada feita pelos jogadores do Bayern. David Alaba e Thomas Müller passaram correndo pela bola, fazendo a barreira do Werder Bremen se desorganizar. Então Xabi Alonso logo depois bateu perfeitamente por baixo da barreira desmontada e mandou a bola direto pro gol. Você assiste a essas cobranças e pensa que é fácil, quase garantia de gol. Mas não é bem assim. Primeiro é preciso ter coragem e talento para tentar esse tipo de jogada. Na verdade, esse tipo de falta pode ser facilmente bloqueada. Veja o exemplo de Luis Suárez. Ele tentou entrar para esse seleto grupo, mas apareceu Marcelo Brozovic, que entendeu a jogada e no último instante se jogou no chão por trás da barreira. A bola acabou batendo bem no traseiro do croata e não entrou no gol da Inter. Mas talvez a cobrança de falta mais criativa e divertida do futebol tenha acontecido numa partida entre equipes femininas. As protagonistas foram 3 jogadoras do clube inglês Notts County. Vamos primeiro ver a ideia delas. E convenhamos, foi uma jogada bem fora do comum. Com seu truque, as meninas do Notts County realmente confundiram as jogadoras do Arsenal, ou melhor dizendo, a goleira. Ela ficou andando de um lado para o outro na linha do gol e acabou perdendo totalmente a posição, não conseguindo fazer a defesa, mesmo com o chute não indo exatamente no canto. Josip Ilicic fez uma temporada fantástica com a Atalanta em 19-20. Infelizmente, ele enfrentou sérios problemas psicológicos e não o veremos mais nas grandes... Agora, saindo das faltas diretas, vamos para um lance de tiro livre indireto. A diferença é que no tiro livre indireto, quem cobra não pode chutar direto pro gol. A bola precisa ser tocada por um companheiro antes. E vejam só o que os jogadores do Kyoto Sanga aprontaram. Eles formaram um verdadeiro trenzinho à frente da bola, o árbitro apitou. E começou o show. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto jogador passaram, e só o quinto, depois de um leve toque do companheiro, soltou uma bomba pro gol e estufou a rede. Eficiente e estiloso. Lances assim são raros ainda mais em grandes campeonatos. Por isso mesmo seria ótimo ver alguém tentando repetir essa jogada japonesa no futuro. Eu com certeza adoraria assistir. Uma cobrança de falta incrivelmente criativa foi mostrada pelos jogadores do Alanya. Nos minutos finais de um jogo de quartas de final da Copa contra o Zenit, o time perdia por 2-1, mas conseguiu encontrar uma saída. Aos 47 do segundo tempo, com direito a uma última bola parada, quase todo o time do Alanya se reuniu em volta da bola, sem deixar nenhum jogador posicionado na área para cruzamento. Quando todos começaram a se movimentar em massa, o goleiro do Zenit ficou completamente confuso. No fim, quem finalizou foi Nikolai Georgi Gabiani, que acertou o ângulo com um chute sensacional e empatou a partida. À primeira vista, toda a jogada parecia absurda, mas quando a bola balançou a rede do Zenit, ninguém mais duvidou que aquela cobrança foi de fato genial e bem fora do comum. Logo depois, o time de Vladikavkaz venceu nos pênaltis e celebrou a classificação para a semifinal.
E vamos encerrar este vídeo com a melhor cobrança de falta da história do futebol. Isso aconteceu há meio século, mais precisamente em 1970, em um jogo entre o Coventry City e o Everton. Na transmissão ao vivo não deu para entender nada, já que a câmera estava focada na barreira e o público só viu a bola voando. Mas nos replays tudo fica claro. Um dos jogadores do Coventry City se aproximou da bola, a agarrou com os 2 pés e a levantou no ar. Então o jogador da casa Ernie Hunt pegou de primeira e acertou um chute espetacular, pegando o goleiro completamente desprevenido. Esse gol é único também por outro motivo. Nunca mais veremos algo assim. Apenas 1 ano e meio depois, foi proibido aos jogadores fazerem duplo toque na cobrança de faltas. Ou seja, levantar a bola dessa forma passou a ser ilegal. No início de sua carreira, Ángel Di Maria marcou um gol humilhante em uma partida da Liga Europa. O argentino recebeu a bola perto do círculo central, driblou elegantemente entre as pernas de um defensor e finalizou com um toque preciso de letra. A bola deslizou pelo gramado como em uma partida de bilhar e acabou no fundo das redes do AEK da Grécia. O jogador do Stuttgart, Silas Wamangituka, marcou um gol extremamente humilhante contra o Werder Bremen, deixando os adversários furiosos. Ele interceptou a bola do goleiro, correu até a linha da pequena área e de meio metro, esperando os adversários se aproximarem, enfiou a bola na rede. Os jogadores do Werder imediatamente reclamaram da atitude de Silas, enquanto o árbitro principal mostrou cartão amarelo por conduta antidesportiva. Após um cruzamento da lateral, a bola bateu na trave e caiu nos pés de Neymar. O brasileiro não chutou para o gol, mas parou a bola e a tocou de volta para um companheiro que finalizou e marcou. Após o gol, os jogadores celebraram tirando uma selfie em grupo. Ricardo Saponara, quando estava no Spezia, conseguiu mandar uma cavada perfeita por cima do goleiro da Roma. O italiano, sem ver opções de passe, decidiu resolver com suas próprias mãos. Ou melhor, com os próprios pés, ele percebeu que o goleiro havia saído um pouco do gol e lançou uma bola por cobertura por cima de Simone. E o mais incrível é que isso aconteceu aos 119 minutos, assim o Spezia avançou com sucesso para as quartas de final da Copa da Itália. E até no campeonato da Eslovênia, gols incríveis podem acontecer. Um jogador do Mura, ao ficar cara a cara com o goleiro, fez um falso movimento e com o segundo toque chutou de letra e marcou, definindo o placar em 5-1. Falando de gols humilhantes, você certamente se lembrará do gol de Lionel Messi contra o Bayern de Munique. Naquela ocasião, Léo, como se estivesse em um treino, driblou Jerome Boateng e depois chutou por cima de Manuel Neuer. Se esse gol todos conhecem, também podemos lembrar do gol de Mohamed Salah contra o Watford. O egípcio, no estilo Messi, sentou o defensor no chão e com a perna esquerda colocou a bola no fundo da rede dos Hornets. O grande Eric Cantona certa vez simplesmente humilhou os jogadores do Newcastle. Recebendo a bola na beirada da área, o francês driblou um defensor, fez o segundo cair só de olhar para ele, passou por um terceiro adversário, enganou o goleiro e vendo o gol aberto, decidiu com um toque suave mandar a bola para o fundo das redes. Nem sei como descrever o que aconteceu. Foi uma humilhação total do adversário e uma aula de classe mundial do francês. Recebendo o passe de um companheiro, Guzman driblou um adversário com uma finta espetacular, executando o 360 de Zidane e deixando o adversário de bunda no chão, e sem dificuldade colocou a bola no gol desprotegido. Uma vez no campeonato argentino, um gol extremamente humilhante foi marcado. Durante um ataque do Boca Juniors, o atacante Jonathan Calleri e seu companheiro saíram em um 2 contra 1. Calleri inicialmente tentou passar, mas quando o defensor bloqueou a bola, ela voltou para ele, que em um momento inesperado decidiu chutar com um toque de letra, deixando todos os jogadores adversários perplexos. O gol de Arjen Robben contra a seleção espanhola simplesmente não poderia ficar de fora deste vídeo. Após um erro dos espanhóis, Wesley Sneijder fez um passe perfeito para Robben, que correu em uma velocidade impressionante, ultrapassou Sérgio Ramos, deixou Iker Casillas no chão e com um chute forte mandou a bola para o fundo da rede. O pobre Iker tentou tirar a bola dos pés de Robben, mas foi em vão. Arjen simplesmente humilhou a seleção que na época era a campeã do mundo. Falando de Cristiano Ronaldo e gols de calcanhar, você certamente se lembrará do gol do português contra a Hungria na Eurocopa de 2016 ou do gol contra o Rayo Vallecano com a camisa do Real Madrid. Mas em 2008, Ronaldo marcou um gol ainda mais humilhante contra o Aston Villa. Após um escanteio, a bola sobrou para CR7, que sem pensar 2 vezes chutou de calcanhar em direção ao gol. E funcionou. A bola passou entre as pernas de um meio-campista do Aston Villa e acabou no fundo da rede. Em uma partida do campeonato francês, o meio-campista, até então do Rennes, Paul George Tepp decidiu humilhar o adversário. O jogador chegou sozinho diante do gol vazio e, aparentemente lembrando-se de quando jogava no quintal, decidiu cabecear a bola de dentro da linha do gol.
O adversário do Heinz não gostou do comportamento de Paul, e quase houve uma confusão em campo. E de novo Watford, e de novo Liverpool, mas desta vez foi Sadio Mané quem marcou um gol único. Aos 20 minutos, o senegalês recebeu mal um passe dentro da área, mas se recuperou rapidamente e de costas para o gol chutou de calcanhar, surpreendendo Ben Foster. Talvez esse gol tenha abalado a moral dos jogadores do Watford, já que logo depois eles sofreram mais 4 gols. Mas ainda assim, o gol mereceu ser visto. Já no jogo contra o Parma, o ponta francês Jérémy Ménez conseguiu humilhar todos. O jogador pegou os defensores em seus erros e aproveitou isso para passar a bola através do goleiro e em seguida de calcanhar colocou a bola no fundo da rede dos cruzados. O jogador do Oklahoma, Michael Harris, cobrou um lateral diretamente para a área do adversário, mas antes de fazer o arremesso, ele deu uma cambalhota para frente. A bola voou para a área do Sacramento e após uma falha da defesa ficou pairando sobre a zona de perigo. Miguel Gonzalez, antecipando a defesa, marcou com um chute espetacular de bicicleta, deixando todos boquiabertos. Um gol simplesmente fantástico e igualmente humilhante. Agora um caso em que o gol, ao contrário, só irritou o adversário. No jogo contra o Sevilha, Roberto Firmino se posicionou bem e ficou diante do gol vazio. Bob não pensou 2 vezes e, no seu estilo característico, sem olhar, mandou a bola para o fundo da rede. Muitos conhecem essa marca do brasileiro, mas ele fez isso em um jogo da Liga dos Campeões, mesmo com o placar já em 2-0. Uma coisa é humilhar jogadores de nível inferior, outra é fazer isso contra um dos melhores times da Espanha. No final, os vermelhos e brancos não gostaram nada, reagiram e viraram o jogo marcando 3 gols, resultando em um empate de 3-3. O jogador do ensino médio Dylan Pritchett marcou um gol único em um de seus jogos. Dylan recebeu um passe de longe, deu uma cambalhota no ar por cima do goleiro que acabou deixando a bola cair das suas mãos e elegantemente aterrissou de costas para o gol, onde então girou e marcou. Mas não é só durante o jogo que se pode marcar gols humilhantes. Em uma partida do campeonato australiano, o Brisbane ganhou um pênalti e o meio-campista francês Eric Boutek se ofereceu para bater. Não se sabe se foi de propósito ou se ele simplesmente não conseguiu chutar direito, mas no final ele marcou com a ponta do pé. O goleiro adversário pulou para o canto esquerdo enquanto Boutek rolou a bola calmamente para o meio do gol. Em 2001, o grande Robert Pires marcou um gol incrível contra o Aston Villa. Pires recebeu um passe alto de um companheiro e com que Peter Schmeichel havia saído do gol e mandou uma bola por cobertura que passou por cima do goleiro dinamarquês. O futuro vencedor da Bola de Ouro, Karim Benzema, alguns anos antes de se transferir para o Real Madrid, marcou um gol humilhante contra o Caen. Karim ficou cara a cara com o goleiro, fez um falso movimento que quase fez o goleiro correr para o lado oposto e então colocou a bola no gol vazio com tranquilidade. Já o inglês Ross Barkley humilhou os jogadores adversários antes mesmo de marcar. Nos segundos finais do jogo, o inglês recebeu um passe, controlou a bola, se aproximou do goleiro e com um movimento deixou a defesa do Bournemouth para trás. Ele viu o gol aberto, mas em vez de simplesmente empurrar a bola para dentro, Barkley abriu os braços de forma provocativa e começou a comemorar antes mesmo de marcar. Depois disso que ele colocou a bola no fundo da rede. Provavelmente os jogadores do Bournemouth não prestaram atenção ao ato de arrogância do meio-campista do Everton, mas ao rever o jogo é improvável que tenham gostado da atitude dele. Este vídeo simplesmente não estaria completo sem o gol de Mesut Ozil. Contra o Ludogorets em novembro de 2016, o Arsenal jogando fora de casa teve algumas dificuldades, mas conseguiu superar o clube búlgaro. Assim que o jogador recebeu a bola de um companheiro, o goleiro da equipe adversária saiu correndo em sua direção. Foi então que Mesut, com muita técnica, lançou a bola por cima do goleiro deixando-o para trás e com um movimento elegante driblou 2 defensores antes de colocar a bola no gol vazio. Tudo o que a defesa pôde fazer foi assistir de longe a esse gol humilhante de Mesut. Como vimos, todo jogador adora irritar o adversário, e a melhor maneira de fazer isso é usando suas habilidades. Na temporada 21-22 vimos várias reviravoltas no mata-a-mata da Champions League, mas no penúltimo lugar coloquei os jogos em que uma das equipes conseguiu entrar em jogo no momento certo. E aqui temos 2 jogos. Primeiro gostaria de falar sobre a partida de volta das quartas de final entre o Real Madrid e o Chelsea. Os Blues chegaram ao Santiago Bernabéu após uma derrota em casa por 3-1, mas nem pensaram em desistir e lutaram até o fim. Aos 15 minutos, Mason Mount abriu o placar com um chute no canto distante. No primeiro tempo não houve mais gols, mas a segunda metade do jogo compensou isso completamente. Aos 50 minutos, Antônio Rüdiger saltou mais alto que todos após um escanteio e empatou o placar agregado. Pouco depois, Marcos Alonso enfiou a bola na rede e aparentemente colocou o Chelsea à frente. No entanto, após revisão do VAR,
O árbitro anulou o gol devido a uma mão na bola. Apesar disso, o time de Tuchel conseguiu o que queria. Aos 74 minutos, Timo Werner invadiu a área, driblou vários defensores e mandou a bola para o canto distante. Naquele momento, os Blues pareciam ter a classificação para as semifinais garantida, mas Luka Modric tinha outra opinião. Aos 80 minutos, o croata deu um passe perfeito para Rodrigo, que chutou de primeira e restaurou o empate. O destino do jogo foi decidido na prorrogação. Nos primeiros 15 minutos, Karim Benzema recebeu um passe de Vinícius Júnior e marcou de cabeça em Mendy, que foi na outra direção. Como resultado, o Real Madrid avançou para as semifinais e fez uma virada ainda mais incrível lá. Vale mencionar também o jogo entre Villarreal e Liverpool. Na partida de volta em casa, a equipe de Unai Emery era vista como azarão, pois ninguém acreditava que eles seriam capazes de reverter uma desvantagem de 2 gols contra o Liverpool. No entanto, no primeiro tempo, o submarino amarelo mostrou que não podiam ser subestimados. Aos 3 minutos, Boulaye Dia abriu o placar após um cruzamento de Etienne Capoue e fez os torcedores acreditarem no milagre. Depois disso, o Liverpool cometeu muitos erros e falhas. Aos 40 minutos, o Villarreal conseguiu chocar ainda mais os Merseyside. Capoue novamente atuou como assistente e cruzou para Francis Coquelin. O francês de 1,76 superou os defensores e empatou o placar agregado com um cabeceio. Após essa incrível reviravolta, era difícil prever o que aconteceria a seguir. Mas no segundo tempo, tudo se acertou. O goleiro Jerônimo Rulli, aos 61 minutos, não conseguiu lidar com um chute relativamente fácil de Fabinho e deixou a bola passar entre as pernas. Depois disso, o Villarreal desmoronou. A equipe sofreu expulsões e concedeu mais 2 gols, permitindo que o Liverpool celebrasse sua 6ª vitória fora de casa na Liga dos Campeões e avançasse para a final. O confronto entre Arsenal e Manchester City no Emirates em 2022, no primeiro jogo do ano, acabou se tornando um escândalo de arbitragem. Porém, o resultado desse jogo teve um impacto crucial na luta pelo título. Logo no início da partida, os Gunners poderiam ter ganhado um pênalti por uma falta de Ederson em Odegaard, mas o árbitro, após revisar o lance, decidiu não marcar a penalidade. Ainda assim, aos 31 minutos, o Arsenal conseguiu abrir o placar graças a Bukayo Saka, que mandou a bola no canto após um cruzamento de Tierney. Já no segundo tempo, houve um lance muito polêmico na área do Arsenal. Bernardo Silva caiu no gramado após um contato duvidoso e pediu pênalti. O árbitro inicialmente não marcou, mas após consultar o VAR mudou sua decisão e apontou para a marca. Riyad Mahrez cobrou a penalidade, enganou o goleiro e empatou o jogo. Logo depois, o defensor do Arsenal, Gabriel Magalhães, recebeu 2 cartões amarelos em poucos minutos e foi expulso, deixando os Gunners ainda mais indignados. O destino do jogo foi decidido nos minutos finais. Já nos acréscimos, Rodri aproveitou a confusão na defesa do Arsenal e marcou o gol da vitória para sua equipe. Se o árbitro não tivesse tomado uma decisão polêmica a favor do City, dificilmente os Citizens teriam celebrado o título. Afinal, nesse caso, o time de Guardiola teria 2 pontos a menos e ficaria 1 ponto atrás do Liverpool na tabela final. Além disso, pouco depois, no mesmo mês, o City perdeu uma vitória ao desperdiçar uma vantagem de 2-0 contra o Chelsea. Se o destino tivesse sido diferente em um desses jogos, provavelmente teríamos um campeão diferente. O jogo em casa contra o Valência em janeiro do mesmo ano teve grande importância para o Atlético de Madrid, que lutava por uma vaga no top 4. Naquela partida, os colchoneros começaram, para dizer o mínimo, de forma não muito boa. Aos 24 minutos após um cruzamento de Gonçalo Guedes, o meio-campista de 19 anos, Yunus Musah, se posicionou no centro e abriu o placar com um chute no canto próximo. No final do primeiro tempo, o Valência dobrou a vantagem com Hugo Duro, que aproveitou a confusão na defesa do Atlético e superou Jan Oblak. Tudo indicava que os colchoneros perderiam o jogo e cairiam do 6º para o 8º lugar. Na segunda metade do jogo, a equipe de Simeone tentou por muito tempo voltar à partida, mas só conseguiu aos 64 minutos. O atacante Matheus Cunha, após um cruzamento de escanteio, apareceu no lugar certo e reduziu a desvantagem para o mínimo. Quando o jogo chegou aos 90 minutos, muitos pensaram que o Valência manteria a vantagem, mas o Atlético jogou até o fim e conseguiu empatar o placar graças a Ángel Correa, que pressionou o goleiro após um erro e finalizou de perto. Porém, o empate não era suficiente para o Atlético. Então a equipe de Simeone não parou e 1 minuto depois transformou sua reviravolta em algo ainda mais incrível. Matheus Cunha, invadindo a área, cruzou para Mário Hermoso, que vinha da defesa, e o zagueiro finalizou para o gol vazio, garantindo uma vitória preciosa para os colchoneros. Esses 3 pontos ajudaram a equipe a alcançar seu objetivo. E ali o Atlético estava na Liga dos Campeões pela 10ª vez seguida.
Agora vamos falar sobre o jogo que ganhou o prêmio da Premier League pela virada mais impressionante da temporada. O jogo no início de 2022 entre Leicester e Tottenham foi realmente rico em emoções. Os principais acontecimentos começaram aos 20 minutos, quando o novato do Leicester, Patson Daka, após um erro descuidado da defesa do Tottenham, abriu o placar e colocou sua equipe à frente. Pouco depois, Harry Kane empatou o jogo limpando Saglar Soyuncu e enviando a bola para o gol após bater na trave. Em seguida, houve um longo período de calmaria no jogo, que foi quebrado aos 76 minutos por James Maddison. O meio-campista do Leicester recebeu um passe preciso de Harvey Barnes e chutou com a bola entrando na rede após um desvio de um defensor. Naquele momento, muitos estavam convencidos de que o Leicester manteria o placar e não permitiria que o Tottenham reagisse, mas tudo foi diferente. O técnico do Tottenham, Antonio Conte, fez uma substituição importante colocando o atacante Steven Bergwijn em campo. Essa decisão acabou sendo crucial. Aos 95 minutos, o holandês apareceu no lugar certo, na hora certa, e empatou o jogo finalizando de perto contra Schmeichel. Apenas alguns instantes depois, o atacante recebeu um passe do círculo central de Harry Kane e ficou cara a cara com o goleiro. Bergwijn driblou o goleiro e, em seguida de uma posição difícil, enviou a bola para o gol após bater na trave. Basicamente, foi esse lance que permitiu ao Tottenham se classificar para a Liga dos Campeões naquela temporada, já que sua vantagem sobre o Arsenal foi de 2 pontos. Quem sabe se a bola tivesse ido um pouco mais para a esquerda e batido na trave, a disputa pelo top 4 teria sido completamente diferente. O jogo de janeiro entre Roma e Juventus foi tão louco que pode ser considerado com certeza o mais emocionante da última temporada da Série A. Tudo começou aos 11 minutos, quando o atacante da Roma, Tammy Abraham, abriu o placar após uma cobrança de escanteio. Mas a alegria da equipe de Mourinho durou pouco. Logo depois, Paulo Dybala recebeu um passe da esquerda de Federico Chiesa e empatou o jogo com um chute de longe. No início do segundo tempo, a Roma retomou a iniciativa. O meio-campista Henrikh Mkhitaryan arriscou um chute de longa distância e a bola entrou no gol após um desvio em um defensor. Pouco depois, a Roma ganhou um tiro livre. Lorenzo Pellegrini se aproximou da bola e deu um chute preciso, dobrando a vantagem de sua equipe. Naquele momento, parecia que a vitória estava garantida, já que Mourinho raramente permitia que os adversários recuperassem uma desvantagem de 2 gols em sua carreira. Mas esse jogo acabou sendo uma exceção. Após um cruzamento de Álvaro Morata aos 69 minutos, Manuel Locatelli cabeceou a bola para o gol e reduziu a desvantagem para apenas 1 gol. 3 minutos depois, a Juventus organizou um ataque prolongado. Após uma tentativa frustrada de chute de Morata, a bola sobrou para Kulusevski, que empatou o jogo com um chute de primeira. Mas a Juventus não parou por aí. Mas 3 minutos depois, o defensor Mattia De Sciglio invadiu a área adversária. O italiano se posicionou muito bem no lance e, controlando a bola com o peito, a enviou para o gol. A alegria da equipe de Allegri não teve limites, mas o jogo ainda não havia terminado. Pouco depois, houve um lance polêmico na área da Juventus. Após revisão do VAR, o árbitro marcou um pênalti por uma mão na bola de De Ligt e expulsou o holandês com um segundo amarelo. Lorenzo Pellegrini assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti, contrariando todas as expectativas. Wojciech Szczesny defendeu a cobrança e fez uma defesa heróica que acabou garantindo os 3 pontos para a Juventus. Na penúltima rodada da Premier League, o Everton tinha a missão de conquistar 3 pontos no jogo em casa contra o Crystal Palace para garantir sua permanência na elite. Isso era extremamente importante para o clube, já que nos últimos anos eles haviam gasto cerca de 300 milhões de euros no mercado de transferências e o rebaixamento seria uma grande humilhação. No entanto, no primeiro tempo, os jogadores do Everton pareciam fazer de tudo para não cumprir sua tarefa. Primeiro, a equipe de Lampard sofreu um gol do atacante Mateta, que finalizou um cruzamento de falta. Em seguida, Jordan Pickford falhou ao sair do gol e, após um chute de Wilfried Zaha, Jordan Ayew aproveitou o rebote para ampliar a vantagem. No intervalo, Lampard teve uma conversa séria com os jogadores e o Everton voltou para o segundo tempo com uma atitude completamente diferente. No minuto 54, o zagueiro Michael Keane, após uma cobrança de falta, recebeu um passe de cabeça de um companheiro e no segundo toque mandou a bola para o gol, diminuindo a desvantagem. Quase 20 minutos depois, o atacante Richarlison aproveitou a desorganização do Crystal Palace na defesa e empatou o jogo com um chute no canto oposto. Mas o grande herói daquela partida foi Dominic Calvert-Lewin, que havia perdido grande parte da temporada. Após um cruzamento de bola parada, o inglês cabeceou para o fundo da rede, fazendo os torcedores pularem de alegria. Esse gol foi o último da partida, garantindo a permanência do Everton na Premier League. Mais tarde, Frank Lampard chamou aquela noite de uma das melhores de sua vida. Se um vencedor da Liga dos Campeões e da Premier League disse isso, então aquela virada realmente teve um valor especial.
No jogo da 32ª rodada do Campeonato Espanhol entre Sevilha e Real Madrid, os merengues mais uma vez em seu velho estilo mostraram seu caráter real e viraram o jogo após estarem perdendo por 2-0. O primeiro gol contra Courtois foi marcado aos 20 minutos após um chute de falta de Ivan Rakitic, que furou a barreira e mandou a bola para o canto próximo. Apenas 3 minutos depois, Eric Lamela aproveitou um rebote e ampliou a vantagem com um chute para o gol vazio. O Barcelona já começava a esperar que pudesse reduzir a diferença para o Real Madrid na corrida pelo título para 10 pontos, mas a equipe de Ancelotti não estava disposta a desistir. No início do segundo tempo, Rodrigo finalizou um cruzamento de Carvajal e deixou o placar em 2-1. Após 24 minutos, Vinícius parecia ter empatado o jogo com um chute no canto distante, mas após a revisão do VAR, o árbitro anulou o gol devido a uma mão na bola. Essa decisão acabou irritando ainda mais os jogadores do Real. Aos 82 minutos, Carvajal novamente atuou como assistente, mas desta vez seu cruzamento foi finalizado pelo zagueiro Nacho Fernandes. Parecia que os merengues haviam salvado um jogo que parecia perdido e não correriam muitos riscos para buscar a vitória. Mas Karim Benzema tinha outra opinião. Já nos acréscimos, o francês recebeu um passe de Rodrigo e com seu terceiro toque venceu o goleiro de perto. Essa vitória foi ainda mais valiosa porque o Barcelona perdeu seu jogo, e a vantagem sobre os blaugranas aumentou para 15 pontos. Agora temos a virada histórica do Real Madrid, cuja vítima foi o PSG, que chegou ao jogo de volta no Santiago Bernabéu com a vantagem de 1-0. No final do primeiro tempo da segunda partida, o atacante parisiense Kylian Mbappé demonstrou incrível velocidade recebendo um passe ainda no campo de defesa e vencendo Thibaut Courtois com um chute no canto próximo. Do início do jogo até o minuto 60, o PSG controlou a partida quase completamente, mas tudo mudou com um erro do goleiro Gianluigi Donnarumma. O italiano se atrapalhou em uma situação aparentemente simples e entregou a bola ao adversário. Karim Benzema recebeu um passe de Vinícius e disparou para o fundo da rede, diminuindo a diferença. No minuto 76, durante um contra-ataque do Real, parecia que a ameaça havia sido neutralizada após algumas ações desajeitadas de Vinícius. Mas então a bola chegou a Luka Modric. O croata deu um passe brilhante para Karim Benzema, que finalizou de perto em Donnarumma e empatou o placar agregado. O PSG mal teve tempo de recompor, pois logo após a saída de bola, o Real Madrid a recuperou e partiu para mais um contra-ataque. O zagueiro parisiense Marquinhos afastou mal a bola dos pés de Vinícius, permitindo que Benzema invadisse a área e completasse seu hat-trick com um chute para o gol praticamente vazio. O placar não mudou até o apito final. O Real avançou enquanto o PSG desmoronou após o erro de Donnarumma, fracassando mais uma vez na Liga dos Campeões. Aqui agora temos um jogo que o mundo inteiro vai lembrar. No primeiro confronto da semifinal da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, o Manchester City venceu por um gol de diferença, 4-3. No jogo de volta em Madrid, os torcedores já estavam convencidos de que o City estava na final, pois por mais de uma hora nenhuma das equipes conseguiu marcar. Mas no minuto 73 da partida de volta, a vantagem do City foi ampliada. Riyad Mahrez recebeu um passe pelo centro e de primeira disparou no canto próximo do gol de Courtois, aparentemente garantindo ao time de Guardiola sua segunda final seguida de Liga dos Campeões. Mas a história começou a ser escrita naquele momento. No minuto 90, após um passe de Karim Benzema, o atacante Rodrigo se antecipou à defesa e empatou o jogo, trazendo uma reviravolta dramática para o final. Apenas um minuto depois, o mesmo Rodrigo, após um cruzamento de Dani Carvajal, cabeceou para o fundo da rede e levou o jogo para a prorrogação. O Manchester City estava completamente atordoado, enquanto as arquibancadas do Santiago Bernabéu vibravam com o que acontecia. Logo no início do primeiro tempo extra, Karim Benzema, após um cruzamento rasteiro da direita, sofreu um pênalti depois de ser atingido por Dias. O francês assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti e, com um chute de bilhar no canto direito, garantiu a classificação suave para a final. E o que aconteceu na final todos vocês sabem. Realmente, há algo mágico no Real Madrid. Para finalizar está o jogo em que não poderia haver uma disputa de pênaltis, e as equipes tinham apenas 90 minutos para definir o vencedor. E claro, esse jogo foi a última rodada entre Aston Villa e Manchester City 3 anos atrás. Para defender o título da Premier League, o City precisava vencer em casa contra o Aston Villa na última rodada. O Liverpool, que estava logo atrás na tabela, respirava sobre o City e enfrentava o Wolverhampton em um jogo paralelo. As chances dos Reds aumentaram significativamente quando Matthew Cash, aos 37 minutos, colocou os Villains à frente com um cabeceio após um cruzamento da esquerda. No segundo tempo,
o ex-jogador Felipe Coutinho dobrou a vantagem com um chute espetacular no canto próximo. Naquele momento, parecia que o Liverpool certamente levaria o título se conseguisse segurar o empate contra o Wolverhampton, com quem a equipe de Klopp estava empatada em 1-1, mas o Manchester City não estava disposto a desistir. E o Kai Gundogan, que entrou como substituto, diminuiu a diferença aos 76 minutos com um cabeceio após um cruzamento de Sterling. Apenas 2 minutos depois, Rodri fez o impossível e empatou a partida com um chute de longe. Mas isso não foi tudo. Pouco depois, o Manchester City organizou outro ataque. Kevin De Bruyne conseguiu pegar a bola após um desarme falho de Mendes, avançou e cruzou para o mesmo Gundogan, que marcou em um gol vazio, levando os torcedores no Etihad a sentirem um verdadeiro êxtase. Enquanto isso, o Liverpool pressionou o Wolverhampton e marcou o segundo gol, mas as arquibancadas do Anfield já sabiam que tudo estava perdido. No final, o City manteve o placar de 3-2 e conquistou mais um título inglês. Um jogo verdadeiramente fantástico, mas esse tipo de virada parece estar no sangue do Manchester City. Em 2012, o City virou o jogo contra o QPR nos minutos finais e, graças ao gol de Agüero, conquistou o primeiro título depois de longos 44 anos. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!